Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40 € de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal das 6, com a edição do Miguel Viterbo Dias, e começamos pelo Ministro da Educação, que deu garantias de igualdade no acesso ao ensino superior. Garantias dadas à Ordem dos Advogados numa reunião entre Fernando Alexandre e o bastonário João Massano, que aconteceu esta tarde. Num comunicado enviado às redações, a Ordem dos Advogados diz que o Ministro da Educação apresentou ao bastonário um conjunto de medidas destinadas a reforçar a transparência e o rigor da avaliação externa das aprendizagens, bem como a proteger os direitos dos estudantes. Acrescenta que o Ministério vai garantir uma igualdade de acesso ao ensino superior para todos os alunos, incluindo os que possam ter sido afetados pelas falhas e constrangimentos associados ao processo de correção dos exames nacionais. Por isso, a Ordem dos Advogados conclui que fica assegurado, deste modo, o respeito pelos princípios da igualdade, da justiça e da confiança no sistema de acesso ao ensino superior. E o Primeiro-Ministro esteve esta tarde no arranque da prova rainha do calendário velocipédico de Portugal. Estou a falar da Volta a Portugal em bicicleta, eu sempre quis dizer isto na rádio. E o Primeiro-Ministro esteve em Belém, em Lisboa, para defender o investimento do Governo no desporto. Destaca o plano pioneiro de desenvolvimento do Governo na área do desporto. Aos jornalistas, o chefe do Governo defende que a AD foi o primeiro Governo a apostar a sério no desenvolvimento do setor em Portugal. Fomos o primeiro Governo a apresentar um plano de desenvolvimento desportivo do país que municia o Comitê Olímpico, cujo Presidente também está cá, as federações, as associações, os clubes, os atletas e as suas famílias, para motivarmos todo o povo português a praticar mais desporto. O ano passado batemos o recorde dos últimos anos em termos de desportistas federados. Luís Montenegro, durante o prólogo da Volta a Portugal em bicicleta, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo agradece a valorização da modalidade. Cândido Barbosa sublinha as verbas disponibilizadas, mas sobretudo a requalificação do velódromo de Anadia. Foi também uma inspiração para nós, todo o apoio que através da Secretaria de Estado do Desporto e por via do IPDJ reforçou a verba à Federação Portuguesa de Ciclismo e pelas obras que estamos de requalificação do velódromo. Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, em declarações aos jornalistas, o prólogo da Volta a Portugal foi conquistado por Julius Jorgensen, da Emirates, que superou o colega de equipa, o português Rui Oliveira, atual campeão olímpico de ciclismo de pista, e que terminou este prólogo em segundo lugar. Já Rafael Reis, da Anicolor, ficou no lugar mais baixo do pódio. Amanhã a Volta a Portugal segue para Sintra. E esta edição vai ter 2 subidas ao Monte Farinha, essa etapa mítica da Volta a Portugal. E a Iniciativa Liberal quer ouvir na Assembleia da República o empresário amigo do Ministro Luís Neves. Os liberais avançaram hoje com um pedido de audição do Ministro da Administração Interna, do empresário da Constru Barcelos, responsável pelas obras em edifícios da PJ e também no Monte de Luís Neves, bem como do atual Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Rui Rocha justifica este requerimento, que deu entrada na Comissão de Assuntos Constitucionais, com a falta de esclarecimentos que ainda existem sobre este caso. Foi tentado que Luís Neves fosse ouvido na Comissão Permanente, isso não foi permitido pelo PS e pelo PSD. Há uma comissão de inquérito, mas ela demora tempo a começar a funcionar e, portanto, o que nós queremos é que isto esclareça, já que não é possível antes, pelo menos em setembro, e que Luís Neves, a atual Ministra da Justiça, o empreiteiro em causa, vão à Comissão e, finalmente, respondam às perguntas que os deputados, mas também os portugueses, têm sobre esta matéria. O antigo presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, à Rádio Observador, que reforça que o ministro não tem condições para continuar no cargo. Diz Rui Rocha que Luís Neves deve demitir-se no final do período de incêndios e lembra até que o primeiro-ministro já chegou a assumir esta pasta noutros momentos. Ter um ministro fragilizado, que não presta explicações, com versões absolutamente infantis sobre questões concretas que lhe são colocadas, eu também não sei se é a melhor solução, mas, enfim, no limite dos limites,
Eu diria que, terminada o período crítico da época de incêndios, Luís Neves não tem condições, de facto, para estar em funções, admitindo eu que já não as tenho neste momento, porque um ministro descredibilizado não é também uma solução. Eu lembro que o primeiro-ministro, já numa situação similar, assumiu a própria pasta do Ministro da Administração Interna. Rui Rocha, neste requerimento do partido, que não tem data definida, pede apenas urgência nestas audições, que não têm caráter putestativo, vão ainda ser votadas no Parlamento. A Polícia Judiciária já apreendeu mais droga este ano do que na totalidade do ano passado. Informação avançada aos jornalistas na conferência de imprensa da Operação Skydrop, que apreendeu 5 toneladas de cocaína. A PJ avança que só até ao mês de agosto deste ano já foi apreendida uma quantidade significativamente maior do que no ano passado. Este ano, 2026, apesar de estarmos só em início de agosto, ou seja, ainda temos uns meses pela frente até ao fecho do ano, já foi apreendida uma quantidade de cocaína superior ao total apreendido durante todo o ano de 2025. São até agora perto de 30 toneladas a quantidade de droga apreendida este ano. A Polícia Judiciária que interceptou ontem um porta-contentores em Sines, um dos 3 detidos, 3 cidadãos estrangeiros que foram detidos no âmbito desta operação, morreu entretanto enforcado no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária em Lisboa. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador. De acordo com fonte judicial, o suspeito estava sozinho numa cela. Foi encontrado esta manhã pelos guardas prisionais. Os outros 2 cidadãos estrangeiros detidos nesta investigação foram levados, entretanto, ao Tribunal Central de Investigação Criminal para primeiro interrogatório judicial e para conhecerem as respectivas medidas de coação. Nesta operação que, como referi, foram apreendidas 5 toneladas de cocaína no navio porta-contentores em Sines. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social acusa o Primeiro-Ministro de mentir sobre a prestação social única. A estrutura denuncia que a nova PSU vai reduzir alguns apoios sociais, agrega 13 prestações não contributivas, terá como valor de referência cerca de 269 €, metade do indexante dos apoios sociais. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social considera inaceitável a redução dos apoios e defende que o combate à pobreza deve ser prioridade do Governo. Segundo este sindicato, há beneficiários que vão ter cortes significativos. Pelas contas apresentadas, um desempregado com família a cargo, que recebe atualmente cerca de 540 € de subsídio social de desemprego, poderá perder quase 190 € por mês. Já uma mãe sem descontos para a Segurança Social com um filho a cargo verá o apoio parental baixar de 430 para 340 €. O Exército instaurou um processo disciplinar contra o antigo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Tenente-Coronel Gandra de Almeida. O militar deixou a direção executiva do SNS pelo próprio pé, na sequência de uma reportagem sobre a acumulação de funções públicas e privadas, enquanto esteve à frente do INEM no Norte. Fonte oficial do Exército confirma agora à agência Lusa que o processo teve origem no relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre este caso. A IGAS concluiu que Gandra de Almeida não cumpriu as normas do Instituto de Emergência Médica relativas à acumulação de funções, nem as regras de impedimentos enquanto diretor executivo do SNS. No entanto, o militar nunca chegou a ser sancionado porque integra o quadro das Forças Armadas e não está abrangido pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 5 de agosto. 2 dos homens que foram esfaqueados por uma mulher no centro de Londres, no Reino Unido, já receberam alta hospitalar. Outros 2 continuam internados, mas fora de perigo de vida. A informação é confirmada pela Polícia Metropolitana de Londres. A suspeita do ataque é uma mulher de 47 anos, já foi detida pelas autoridades. No local mantém-se um perímetro de segurança estabelecido pela polícia. Até o momento, as motivações do ataque não são conhecidas. Testemunhas deste incidente dizem ao canal britânico Sky News que o ataque não terá sido premeditado e que os alvos terão sido aleatórios. No futebol, Marco Silva espera que o fator casa, apesar desta não ser ainda uma fase decisiva, tenha impacto positivo no jogo frente ao Hearts. Na conferência de imprensa, o treinador do Benfica fez uma antevisão da partida da primeira mão, da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Marco Silva quer contar com apoio extra, mas diz que nada fica decidido amanhã. Numa decisão a 2 jogos, acaba por ser diferente nesse aspecto. O fator casa no momento decisivo, que é sempre a segunda mão, não o teremos, mas acreditar que o impacto do fator casa, seja ele no primeiro jogo, também estará bem presente. É esse o nosso objetivo, jogar também com isso. Uma equipa diferente, na minha opinião, tem algumas características similares, uma equipa diferente na abordagem que faz o jogo, e a ambição é claramente ganhar o jogo, e poderemos sim ir mais confiantes para o segundo jogo, independentemente do que fizermos no primeiro, mas só isso, porque nada ficará decidido de certeza amanhã.
Marco Silva em antevisão da primeira mão do jogo do Benfica de acesso à Liga Europa, que poderá acompanhar amanhã a partir das 8 da noite na Rádio Observador. Antes disso, às 7h30 da tarde, joga também o Sporting de Braga frente ao Dinamo de Minsk. Os óculos gratuitos para a observação do eclipse solar total estão esgotados. A informação foi avançada pela agência Ciência Viva, à Lusa. Os óculos gratuitos podiam ser reservados em qualquer zona do país. O estoque tinha sido reforçado ontem à tarde, mas hoje já esgotaram novamente. Ivone Fachada, do Centro Ciência Viva, explicou à agência Lusa que não sabe se vai existir um novo reforço de estoque, mas aconselhou as pessoas a ficarem atentas. Eu aconselho as pessoas ainda durante o dia de hoje a verificarem se em algumas daquelas 660 óticas não haverá ainda algum reforço de estoque. Pode acontecer. Diria às pessoas para estarem atentas, porque estes seriam gratuitos. Alguns centros de Ciência Viva estão a oferecer alguns óculos na compra de um bilhete de família. Também é uma questão de verificarem dos 22 centros de Ciência Viva quais é que podem estar a oferecer. A responsável da agência Ciência Viva, em declarações à Lusa, o eclipse solar começa por volta das 6h30 da tarde, termina às 8h30 da noite, dia 12 de agosto. Mesmo que não estejam disponíveis gratuitamente, os óculos podem ser adquiridos em farmácias, em algumas lojas online e também supermercados por um valor a rondar os 3€. A fechar, o Futebol Clube do Porto anunciou a estreia de um documentário sobre a carreira do antigo capitão Jorge Costa, no dia em que se assinala um ano do desaparecimento do defesa central portista. Jorge Costa já está no relevado das antes. Jorge Costa e Vítor Bahia levantam a taça. Para já ainda sem data de estreia, são pelo menos conhecidos alguns dos nomes que foram chamados para falar sobre a carreira do eterno capitão do Porto. São nomes como o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, também o Presidente da FIFA, Gianni Infantino, ou da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e claro também o Presidente do Porto, André Vilas-Boas, e ainda Fernando Santos. O nome deste documentário, Ricardo, é fácil de adivinhar, sendo o número 2, o eterno capitão do Porto. Este documentário terá como nome O Capitão. O trailer já está disponível nas redes sociais da equipa portista. E Miguel Viterbo Dias vai regressar às 6h30. Este programa tem o apoio de BetClick.